O último dos 4 doutores latinos, Gregório o Grande, trata de Sodoma teologicamente em 2 passagens importantes. Juntas, elas mostram que as leituras alternativas foram tiradas do caminho pelas leituras sexuais. Gregório conhece a leitura que Ezequiel faz de Sodoma. Ele a reproduz como comentarista do escriturístico e a aplica em sua própria voz. Mas quando Gregório pensa em Sodoma, seu primeiro pensamento é o pecado sexual, não o orgulho e nem a inhospitalidade. Isso fica mais claro em suas leituras morais de Jó, um livro que influenciaria enormemente a teologia moral medieval. Em um ponto de explicação sobre Jó, Gregório quer encobrir a imagem do enxofre. Ele pensa imediatamente na destruição de Sodoma. Devemos entender o enxofre como significando o fedor da carne. A própria história das Escrituras Sagradas testemunha quando narra que Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma. Sodoma é punida por crimes da carne, por desejos perversos do mau cheiro da carne, por o que fizeram por desejo injusto. Em sua regra pastoral, Gregório torna a moral explícita. Fugir de Sodoma em chamas é recusar os fogos ilícitos da carne. Uma outra passagem de Gregório deve ser mencionada. Ela não é teológica, mas sim jurídica ou administrativa. A passagem vem em uma carta na qual Gregório instrui um de seus subordinados sobre como lidar com o caso de um sacerdote acusado de idolatria e de estar manchado pelo crime do sodomita. Olha que interessante. Aqui, como na carta anterior de Jerônimo, o significado da acusação é presumido. Em ambos os casos, é interessante que ela acompanhe uma acusação de idolatria. Mas menciona a carta agora para enfatizar um ponto terminológico. Gregório escreve o crime do sodomita. Em 2 cópias do texto do século X, há um erro de escrita revelador. A cópia transforma do sodomita em sodomia. E esse deslize é a razão pela qual vários dicionários vão registrar a carta de Gregório como a primeira aparição do termo abstrato sodomia. E isso é um erro, porque o dicionário que utiliza a carta de Gregório como a primeira aparição do termo abstrato sodomia está se fundamentando em cópias do século X e não da carta em si. De fato, não é. O termo aparece depois de Gregório e então como um erro de escrita. Mas sua ausência aqui é digna de nota. Então, na carta de Gregório não aparece sodomia. Ok? Veja que isso aqui reforça o alerta sobre os dicionários. Com base em que são essas descrições, esses eventos que são colocados. Tá? Então, é muito importante que a gente perceba essa problemática, que quando você vê o termo sodomia no dicionário e se remete à sua primeira aparição, a carta de Gregório, aí você tem um erro. Você tem um erro de contexto. Eles não perceberam que foi um erro de cópia, que transformou o crime do sodomita em sodomia. Tá? Que são termos bem diferentes. Muito bem. Se os leitores patrísticos da Bíblia cristã se fixaram em uma interpretação sexual do pecado de Sodoma, eles ainda não inventaram uma palavra para destacá-la. Toda a interpretação latina prossegue por Gregório e além, sem a ajuda ou impedimento desse tipo de abstração. Então, você não vai ter nesses pais da igreja latinos nenhum tipo de uso do termo sodomia. Então, você não saberia isso pelas traduções, porque as traduções tendem a, de forma irresponsável, inserir a ideia da cópula entre pessoas do mesmo sexo, quando essa ideia não está nesses textos.